queridos, mais uma vez, no nosso projeto de desconstrução do processo do modelo da religião e o entendimento que nós não podemos construir, o entendimento do que é o Evangelho. São duas coisas bem diferentes. E nós precisamos de luz, do Espírito Santo e da Palavra de Deus, para nós vermos a diferença. Porque nós somos enganados pelas aparências. Não são as coisas absurdas que nos enganam, são as semelhanças. É aquilo que mais parece que nos traz a grande dificuldade de sabermos o que é Evangelho e o que é religião. Então nós precisamos compreender, por meio da Palavra e do Espírito Santo, para não sermos engodados. Quando Jesus mandou orar, ele mandou vigiar primeiro. Ele disse: vigiai e orai. Nós não deveríamos orar de olhos fechados. Você não vai encontrar na Bíblia, em nenhum lugar, alguém fechando o olho para orar. Você vê Jesus, por exemplo, quando ele orava, diz assim: e erguendo os olhos aos céus. Essa oração de olho fechado ajuda, sim, a uma concentração para nós que somos dispersivos. Porém, não deve ser modelo de oração. Modelo de oração é uma conversa. É uma conversa de filho com pai. Apesar de nós não vermos o pai fisicamente, nós o vemos espiritualmente pela fé. Eu acho um absurdo, por exemplo, quando a gente diz assim: vem, Senhor, encher esse lugar. Quando você diz isso, você ignora o que a Bíblia diz. Para onde eu me ausentarei da sua face, da sua presença? Onde é que Deus não está? Qual é o lugar deste universo em que Deus não está? Ele enche céus e terra. Se você estiver num templo, Deus está. Se você estiver nessa sala, Deus está. Se você estiver num prostíbulo, Deus está. Se você estiver numa boate, Deus está. Se você estiver onde você estiver. Neste mundo, o único lugar que Deus não vai poder estar é no inferno. E o inferno só é inferno porque Deus não está. Agora, nós precisamos conhecer muito bem, com clareza, que o Evangelho nada tem a ver com a religião. Já temos aqui tratado isso. E nessa nossa oração aqui inicial, nós estamos rogando que o Espírito de Deus, ele venha abrir os nossos olhos, para nós enxergarmos além da letra e além das teologias e além de tudo aquilo que nós normalmente usamos como elemento de argumentação, para nós enxergarmos este Deus que nos ama de modo incondicional. No livro de Gênesis, no capítulo 3, nós continuamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo a fazer uma peregrinação no versículo 15, quando ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente.
Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Javé está falando com a serpente. A serpente entrou no jardim com uma proposta. Que proposta foi esta? Capítulo 3 de Gênesis, versículo 5. Essa é a proposta da serpente. 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A proposta da serpente é a divinização do humano. Tornar o ser humano Deus. Divinizar o homem. Tornar a criatura como Criador. Em última análise, a proposta da serpente, que é uma proposta religiosa, é fazer do homem autônomo, autossuficiente. Enquanto que o projeto do Evangelho é a humanidade de Deus. É tornar Deus humano. Enquanto a religião propõe divinizar o homem, o Evangelho humaniza Deus. Torna Deus humano e acessível àqueles que pretendem subir no pódio, na escada, no altar e se tornar grandes. A religião trabalha com o mérito, enquanto o Evangelho trabalha com a humildade. Humilde é o oposto de altar, ou exaltar, ou excelente. Excelente é que está acima do céu. E humilde é o que se coloca no humus, no pó, que se reconhece pó. Então, a religião quer exaltar o homem e o Evangelho quer humilhar Deus. Ou melhor, quer não. O Evangelho humilha Deus. E aqui nós temos esse aspecto, porém, inimizade entre ti e a mulher. A serpente, Deus dizendo. Nós já falamos aqui em outro encontro que a grande guerra contra o sexo feminino é a guerra da serpente. Lúcifer detesta mulher. E ele tem usado as mulheres como objeto de degradação na história. Nós falamos aqui que o único homem que deu valor e significado à mulher na face da terra foi Jesus. Primeiro porque Deus escolheu uma mulher para ser o vaso pelo qual ele se encarnaria. Segundo porque ele se cercou de mulheres em todo o seu ministério e elas foram os principais responsáveis pelo sustento do ministério de Jesus. E terceiro, porque na ressurreição, as primeiras pessoas a quem ele apareceu foram mulheres. E delegou a elas a missão de anunciar aos seus discípulos incrédulos que ele havia ressuscitado.
Mas a guerra mais séria contra as mulheres tem como técnico Lúcifer, a serpente. Vocês já ouviram falar de Ouroboros ou Ouroboros? Alguém já ouviu falar nisso? Lição de casa. Entrar na internet e procurar esse negócio. A serpente que engole o rabo e forma o ciclo, o círculo dos ciclos. Nascer, morrer e ressuscitar. Nascer, morrer e ressuscitar. Que em última análise é chamado de karma. Tem a karma. Mas esse assunto é o assunto chamado encarnacionismo. Doutrina da serpente. Que é o poder salvífico do próprio homem. Da evolução do próprio ser humano por si mesmo. É a teomanização do homem. E que a sociedade iria evoluir. E você tem provas, evidência, de que ela está evoluindo. Ninguém pode negar que nós estamos num processo bem mais elevado do ser humano. Eu nunca vi gentes tão boas quanto recentemente. Com mais saber, com mais cultura e mais desumanos. A ponto de estar tramitando no Congresso Nacional Brasileiro uma lei para oficializar a pedofilia. Porque uma criança de 5 anos poderá decidir optar pela sua sexualidade. De quem é isto? De onde vem isto? Por acaso de um Deus de amor, não é verdade? De um Deus que ama, não é verdade que vem dele? Vem daquele que veio para roubar, matar e destruir. Mas esta religião do Santo Graal, lição de casa. E depois vocês, por favor, leiam O Caminho da Serpente, de Fernando Pessoa. Eu tenho um pedacinho dele aqui, que eu vou dar uma lidinha. Reconhecer a verdade como verdade. E ao mesmo tempo como erro. Viver os contrários, não os aceitando. Sentir tudo de todas as maneiras e não ser nada, no fim, senão o entendimento de tudo. Você entendeu alguma coisa? Isso é a arte da estupidez, da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Onde a ética é tudo permitido. Porque conhecer a verdade como verdade e ao mesmo tempo como erro. Isso vem depois de Hegel. O pensamento hegeliano quebrou a lógica linear. Quando A era verdadeiro, não A necessariamente teria que ser falso. Isso é lógica matemática. Mas hoje nós não temos mais a lógica matemática. Nós temos a dialética. E na dialética nós temos o relativismo do sujeito. E nesse relativismo do sujeito é que
Tanto a verdade quanto o erro, quanto a mentira, estão no mesmo prato. E viver os contrários, não os aceitando, sentir tudo de todas as maneiras e não ser nada, no fim, senão o entendimento de tudo. Um pouquinho mais, ela é a serpente. Atravessa todos os mistérios e não chega a conhecer nenhum, pois lhes conhece a ilusão e a lei. Assume formas como a com que e em que se nega, porque, como passa sem rosto reto, pode deixar o que foi, visto que verdadeiramente o não foi. Deixa a cobra do Éden como pele largada. As formas que assume não são mais que peles que larga. E quando, sem ter tido caminho, chega a Deus, ela, como não teve caminho, passa para o além de Deus, pois chega ali de fora. Aí você diz assim, mas o que é isso? Isto é o autopensamento do humanismo. O humano se divinizando e querendo sentar-se no trono de Deus, como Lúcifer prometeu. Eu tenho um iPad aqui em minhas mãos. Isso aqui é um autoconhecimento do Adão coletivo. É um poder adâmico fora de série, quase onipotente, onisciente, onipresente. É o caminho para onde nós estamos indo dentro desse sistema de humanização, de divinização do humano. Onde a idolatria toma lugar da adoração. Se você entrar na internet, você vai ver a igreja de Steve Jobs. Com o templo, com a imagem dele, com as pessoas adorando, deduzindo pelo tablet, que ele detestava chamar o iPad de tablet, como se fossem as tábuas da lei de Moisés. A religião, ela se movimenta nesse mundo de várias formas. Mas, acima de tudo, ela diviniza o ser humano. Mérito, o fazer humano, a glória humana, você já sabe. Tudo isto cheira a religião. Agora, o Evangelho é o esvaziamento de nós mesmos através de Jesus Cristo. Não é o auto-esvaziamento, é o esvaziamento que vem do alto. Porque no conceito do Ouroboros, a cabeça da cobra engole o rabo. Isso forma o Yin Yang, o negativo e o positivo, e faz com que as pessoas vivam dentro dessa luta clássica entre bem e mal. Só que o Evangelho não trata entre bem e mal. Trata entre o mal e a verdade. Você abra a sua Bíblia aí em João, capítulo 3, versículos 19
a 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Agora vamos ler de novo o texto. Vamos pegar parte por parte. Como é que começa? O verso 19. O julgamento é este. O julgamento é este. Qual é o julgamento? A luz Veio ao mundo. veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, por quê? Suas obras eram más. Que obras más são estas? Mesmo quando o homem faz o bem, ele o faz mal. Porque ele faz para o seu próprio engrandecimento, para a sua própria glória. Isto lhe eleva a uma condição de semideus, herói, divinizar a criação e torná-la como se fosse. É ídolos mesmo. Os esportes são o caminho para a cultura do corpo, que é hoje o que se mais valoriza, que é o estético, o belo, o bonito, a beleza do esporte, os templos construídos para o futebol. E por aí você vai, a divinização do homem. Ele disse, a luz veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aí, veja como segue. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica o mal, o que faz? Esconde atrás da moita. Desde o jardim do Éden. A Igreja Católica criou uma coisa interessante, que seria a confissão auricular. Pelo menos passar para uma pessoa. Mas o fato é que aquilo se tornou pernicioso e prejudicial. Porque a confissão, que deveria ser pública para libertar a pessoa dos medos, passa a ser segredo de Estado de alguns e ali manobrados. A igreja não tem hoje essa condição de você se abrir, porque por causa da crítica da religião, por causa do legalismo, do formalismo, por causa das exigências, porque o fracassado não é bem visto. O que é bem visto é o sujeito que tem sucesso. Agora me mostra quem é que tem sucesso nesse mundo. Ou você não quer praticar a verdade? O que você é no escuro, meu cidadão e minha cidadã? Se seus pensamentos se concretizassem e fossem fotografados, o que sairia no seu pensamento e no meu? Eu tenho vergonha dos meus pensamentos, dos meus olhares. Eu não sou autêntico. E nem a igreja. Ela é aberta para receber os fracassados. Ela é uma comunidade de tapar as aparências e vestir o sujeito com as suas capas, conforme a conveniência. Vai para trás da moita. Mas ele diz que quem pratica A verdade a verdade vem para a luz. vem para a luz.
Mas presta atenção por que ele vem para a luz. Porque as suas obras São feitas em Deus. são feitas em Deus. São feitas por Deus, são feitas em Deus e são feitas para Deus. Eu posso me abrir para Jesus Cristo. Eu não preciso fingir que eu carrego um problema sério na minha alma para Jesus Cristo, porque Ele veio exatamente para isso. E eu posso encontrar uma comunidade que seja sarada por Deus e que nos cure dessa doença de querer ser especiais, importantes, cheios de glórias e vanglórias, e poder descer como aquele que desceu para ser pó e para lavar pé, que não tinha medo de ser homem, para desconstruir dos homens essa mania de querer ser Deus, de querer ir para cima de altar e ser reconhecido. Aqui é que eu entendo que esse versículo do capítulo 3 de Gênesis está a mais profunda revelação do que é a religião e do que é o Evangelho. Esta guerra, esta inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Quem é o descendente da serpente? A humanidade, raça de víbora. Quem é essa raça? Nós. Quem é filho da cobra aqui? Eu. Muito bem. Agora tem sinal bom para você. Amém. Jesus Cristo se fez serpente. Aleluia. E como cobra, foi para a cruz. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem, não o Filho de Deus, presta atenção, o Filho do Homem seja levantado. E quando ele foi levantado, ele nos atraiu a ele. Ele nos colocou no seu corpo. Ele nos fez partícipes da sua morte, para que aquela morte fosse a libertação dessa mania louca de querer ser Deus. E depois, na ressurreição, ele nos dá a sua natureza de cordeiro e não de serpente. Isso é tão lindo. Isso é tão precioso e é tão leve. A religião vai dizer para você, faz e você faz e não dá certo. E você faz e fica cansado. E você faz e fica enjoado de tanto fazer. O Evangelho diz, está feito, senta na mesa e come o pão. Está preparado. Eu já fiz. O meu corpo é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Isso não é antropofagia, isso é uma linguagem rica de significado, de um Deus que nos alimenta, que nos sacia a fome de significado, que nos aceita como somos e nos transforma do jeito que Ele quer em seres humanos amados por Deus. Não em deuses divinizados, que são apelações trágicas e doentias de pessoas que querem ser verdadeiros He-Man. Eu tenho a força. E se ligam com Grayskull e põe a espada na cabeça do gato. E ele vira um tigre. E aí sai dominando tudo. E depois o pobre do caveira, que é Jesus Cristo na figura, é o centro do sarcasmo. A palavra sarcasmo vem de sarx no grego, que significa carne. É a carnalidade mais terrível. Pegar o caveira e debochar, como Benjamin Crumb, o autor deste filme, para iludir crianças, fez a cabeça de uma multidão de gente na face da terra, mostrando a mentira da feitiçaria, que é o princípio da religião humana. Toda esta, está sendo gravado, e toda esta religiosidade de curandeirismo que existe por aí, sem exceção, é fruto
dos poderes de Grayskull e não da simplicidade do Espírito Santo. Porque a glória não vai para Deus, vai para o sujeito que faz. E quando a glória vai para o sujeito que faz, você já sabe, é religião. Quando o milagreiro está chamando para a igreja e trocando dinheiro por cura, pode saber que é religião. E você é enganado porque quer. Porque você é idiota igual a mim. Agora vocês digam assim, você está ficando doido? Eu quero ficar doido. E mais doido ainda. Mais doido pelo Evangelho, que liberta e tira a coleira do pescoço, ele deixa com a capacidade de dizer assim, isso aqui não. O Glenn começou falando de uma questão que talvez a gente precise estar atentos. Ele começou falando da diferença sutil da religião e do Evangelho. Paulo vai falar em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Nós temos duas palavras aí do grego. Na tradução do português você só encontra um jeito de fazer, que é outro. Mas no grego koiné você tem duas palavras aí. Alós e heteros. Heteros é aquilo que é flagrantemente outro. Que você ao olhar vê que não tem nenhuma coerência. Mas o alós fala de algo que é outro, mas que carrega em si semelhanças. Quando a gente olha para toda essa estrutura religiosa, ela evoca uma raiz comum ao Evangelho. Ela fala de Deus, ela fala de Bíblia, fala de Jesus Cristo, fala de bondade, fala de amor. Mas Paulo está indicando aqui que existe uma diferença. E que essa diferença, às vezes, ela se manifesta de forma sutil. Mas o destino dela é oposto uma à outra. Então, quando a gente vai atentar para aquilo que é evangelho e ficar esperto com aquilo que é religião, nós não podemos ter a ilusão de que o erro se apresentará de forma clara. Paulo vai dizer em sua carta aos Coríntios que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E que os ministros, aquilo que o Glenn falou no domingo à noite, aqueles que servem a Satanás, ou a religião, ou este outro evangelho que Paulo está dizendo, eles se manifestam como ministros da justiça. Dificilmente um ministro de Satanás se apresenta como um ministro da graça. Então a primeira coisa que nós precisamos estar atentos é que o evangelho ele é diferente em resultado, em origem e no seu jeito de ser evangelho. Mas que a religião que quer enganar a mim e a você, busca sempre uma semelhança com aquilo que é de Deus, com aquilo que é evangelho. Mas a diferença básica é que, dentro do contexto do qual Paulo está tratando na carta aos Gálatas, ele faz uma oposição entre lei e graça. E lei, não propriamente dito a lei em si, ou seja, os mandamentos em si. Porque Paulo vai dizer no decorrer do texto que não é que a lei é ruim, não é que roubar é bom ou falar a verdade é ruim. A lei que ele trata é este espírito que é capaz de nos escravizar, que é capaz de fazer de nós escravos. E como faz escravos? A partir do momento que mantém você no controle de uma divindade que não existe, que no máximo que ela é um ídolo, uma projeção de mim e de você,
uma divindade que é sustentada pelo seu desempenho, pela sua capacidade de dar uma resposta positiva à exigência dessa religião. Presta atenção no que ele acabou de dizer. Uma divindade que é sustentada pelo seu desempenho. Se você orar, Ele faz. ele faz. Se você louvar, Ele te abençoa. ele te abençoa. Se você é o fomentador de Deus. Presta bem atenção nisso. Na Bíblia, só cortando você aqui, Fique à vontade, né? na Bíblia diz que o Deus da Bíblia é diferente dos outros deuses, porque os outros deuses você trabalha para ele. O Deus da Bíblia trabalha para nós. Desde a antiguidade nunca se viu, nem com o ouvido se percebeu um Deus como este, que trabalha para aqueles que nele esperam. Agora, quando eu sustento a divindade, então eu estou dentro de um processo. Se eu digo para você assim, você será meu amigo ou minha amiga se você fizer assim, assim, assado. O dia que você deixar de fazer assim, assim, assado, você deixou de ser meu amigo. Esta amizade, ela é sustentada por você. E esta amizade está sob suspensão. Ela durará até o momento em que você conseguir satisfazer as minhas exigências. Mas você não conseguirá satisfazer as minhas exigências sempre, ou todo o tempo todo. De modo que isto cria uma suspensão quando isto é transferido para Deus ou para a divindade, que nos deixa o tempo inteiro inseguros, angustiados, porque no fundo, lá dentro de mim, a minha finitude se mostra, se revela, de forma que eu não consigo ter descanso na presença deste Deus. Eu não tenho prazer em orar, eu não tenho prazer em ler a Bíblia. Então a única maneira que eu tenho para orar ou para ler a Bíblia é se alguém impor isto como uma lei para mim, porque ela não é fruto do meu amor por Deus, do meu desejo de comunhão e relacionamento com esse Deus, mas ela é fruto do meu medo de Deus ou do meu interesse pelas coisas que esse pseudo-Deus pode me trazer. Quando você olha à nossa volta, a grande estrutura religiosa, e quando nós falamos de religião aqui, nós não estamos querendo denegrir nada, nós estamos querendo apresentar que esse movimento, que é sustentado pelo homem, portanto, ao homem a glória, portanto, não há descanso ao homem, porque ele precisa sustentar isso, que escraviza o homem no seu egoísmo, escraviza o homem no seu ser apequenado pelos seus desejos, aonde Deus serve para satisfazer os meus desejos egoístas, que não é capaz de libertar o homem destas potestades, porque não é capaz de dar ao homem a realidade de que Deus o ama porque Deus é amor. Deus me ama porque eu faço isso ou faço aquilo. Então eu preciso sustentar este amor de Deus o tempo inteiro. Ora, o Evangelho é aquele que vem na contramão de tudo isso. É Deus tirando toda a possibilidade do nosso interesse em relação a Ele, por meio daquilo que Ele pode nos dar, dando o seu tudo em Jesus. Deus arrancando de nós todo o medo de perder aquilo que Ele nos deu, porque Ele disse que os seus dons e a sua vocação acontecem na vida dos seus filhos, daqueles que são chamados de forma graciosa e de maneira irrevogável. Não tem como eu arrancar isso mais de você. E isso é afirmado quando Deus diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, não vos dará juntamente com ele todas as coisas. A grande maravilha do Evangelho é que ela nos liberta para ser aquilo que Deus nos criou para ser e vem ser em nós esta vida que nos sustenta em direção ao ser novo que Deus fez de nós. Ele não só é a liberdade para poder ir para Deus, ter um relacionamento de fato verdadeiro diante de Deus, ou seja, quando eu oro. Eu não estou com nenhum interesse ou escuso. Quando eu leio a Bíblia, é no sentido de conhecê-lo, não no sentido de criar ou produzir pontos dentro desse sistema onde uns são mais e outros são menos. Eu vou porque eu quero vê-lo, eu quero conhecê-lo. Quando eu digo Senhor, é porque eu estou invocando a sua presença e dizendo, Senhor,
isto me dá uma liberdade, mas ao mesmo tempo vem ser esse sustento, porque a minha carne clama contra tudo isso. A minha carne quer ser adorada, a minha carne quer ser engrandecida. Eu quero ser mais do que você. Mas aí a palavra de Deus age de modo sobrenatural e diz que há um poder, que é o Evangelho, e que crucifica a gente, que acaba conosco e que ressuscita a gente, para viver não mais eu, mas Cristo em mim. Amém. E viver esta vida agora pela fé, liberto desse Deus escravizador, desse Deus tirano, deste Deus insuportável para um relacionamento de verdade. A não ser um Deus que cega e escraviza as pessoas, que atemoriza as pessoas, que tira delas a paz e que está o tempo inteiro cobrando delas algo que elas não têm para dar, como se elas pudessem, alimentando dentro delas esta mentira. E este fato de querer ser como Deus a partir de si mesmo. Então, o Evangelho é algo maravilhoso. Amém. Religião é um negócio... É uma peste. É uma peste. Você sabe, uma coisinha que uma vez me ocorreu para explicar. Porque a questão glória, a Bíblia diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas estão investindo na sua própria glória. A minha glória. O meu reconhecimento, a minha necessidade. Então, as diferenças, elas são muito sutis. Vamos ver aqui. O Alexandre dá um pão para o mendigo. E eu dou um pão para o mendigo. Ele movido pelo Evangelho. Eu movido pela religião. Qual é a diferença? É que quando ele dá movido pelo Evangelho, a glória vai para Deus. E ele sai de cena. E quando eu dou movido pelo religioso, eu quero a glória para mim. Ainda que eu diga que não. Ainda que eu finja que eu não estou fazendo para a minha glória. Mas como Deus é o único que tem detector de mentira, ele sabe o coração. Ele, quando disse para Samuel, que estava caçando um rei para substituir Saul, o Samuel se admirou lá dos caras bonitões. O tipo de... aquele jogador de futebol lá de Portugal, como é que chama ele? Cristiano Ronaldo. Ele fica olhando no telão. Olhando no telão. É aquele narcísico. Ele olhou para o cara lá, o Samai, ele disse assim, esse aqui é. O Eliabe. Não, Deus disse, Samuel, deixa eu te contar um negócio aqui. Não olha como os homens olham. Os homens olham a aparência. Eu olho o coração. Aí... Acabou os filhos. Acabou os filhos. Tinha 7. Acabou. Passou uma fileira assim, na passarela. E Samuel foi e disse, não tem mais ninguém não? Tem não. Ele disse, tem um sardentinho que tá lá no... Quer dizer, tem, mas não tem, deve ser, mas não serve. Ele não serve para rei, não. Ele é sarará. Você sabe o que é sarará? Fogoió. Sabe o que é fogoió? É cor de guariba. Sabe o que é isso? Vermelhado. Vermelho capivara. Vermelho capivara. É esse Acaju capivara. E cheio de sardinha. Tinha boa aparência, mas não era assim, tipo... Não era um Cristiano Ronaldo. Talvez fosse um Ronaldinho. Diferente de Saul, né? É? Diferente de Saul. Diferente de Saul. Aí ele disse, traz esse. Deus diz, é esse que eu quero. Porque eu vejo o coração. Então, não adianta a gente dizer, eu estou dizendo aqui no meu discurso, não, a glória não é para mim.
Mas lá no camarim, eu estou dizendo, ó, isso é só conversa. E Deus diz assim, a sua conversa eu conheço. E conheço também seu coração. Eu não entro nessa. As pessoas entram, elas podem ser enganadas. Eu não. E nem você. Você é uma farsa. Você é uma mentira. Você é filho da serpente. Você é mentiroso. Agora, como é que a gente sai desse negócio e entra nesse outro lugar? É na verdade. Só antes de você falar esse negócio da verdade, Guilherme, por isso só falar do Ouroboros? Sim, fala do Ouroboros. A questão que o Glenn levantou também dessa mentalidade reencarnacionista, né? Da serpente engolindo o rabo e a ressurreição. Quando a gente olha para essa estrutura, você vê o tamanho da mentira que é, né? Uma moça que lê muito isto, e ela toda vez que eu a encontro, ela está lendo isto, e eu lhe questionei um dia, falei, acho que hoje eu vou dar uma cutucada nela. Eu falei para ela, qual que é o objetivo, o final dessa sua doutrina? De encarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Tem salvação isso daí? Ela falou, não, salvação? Não. Eu falei, mas vem cá, você fica desencarnando e reencarnando até quando? Não tem assim um tempo certo. Você vai encarnando e desencarnando e reencarnando. Evoluindo. Aí eu falei assim, mas com que objetivo? Não, é que você evolua. Que você possa melhorar os seus erros da vida passada, que você não os cometa novamente. Eu falei assim, então você sabe o que você fez de errado na vida passada? Ela falou, não. Eu falei, mas peraí, como é que você não sabe o que você precisa melhorar e você nasce para melhorar uma coisa que você não sabe, que nem que errou? Não, mas é assim, é que você precisa fazer o bem sempre. Aí eu falei assim, tá, e você consegue? Não. Eu falei, então você está perpetuando uma história, né? Você definiu que não tem salvação e que é um negócio onde você fica encarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, encarnando. Aí eu falei para ela assim, vem cá, mas vocês não tomam para vocês uma prerrogativa cristã? Ela falou, sim, claro, nós acreditamos em Jesus Cristo. Eu falei, mas Jesus Cristo diz que a salvação existe. Aliás, a palavra de Deus vai dizer que vocês são meritosos também, não são? Não, claro. Você tem que fazer para merecer. Eu falei, mas a Bíblia vai dizer que a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E ela falou, mas nós não acreditamos nessas partes da Bíblia. Eu falei, no que você acredita então? Acreditamos em que Jesus disse. Eu falei, tá bom, Jesus estava do lado de um camarada que se diz réu confesso. Ladrão, um ladrão à direita, outro ladrão à esquerda. E um ladrão disse, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós fizemos para estar aqui, mas este o que fez. E olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse cara não fez nada para merecer, já foi para a eternidade, para uma realidade plena. O que você me diz disso? Aí ela não tinha o que dizer. Bom, agora... É Jesus que disse. Mas o que eu estou querendo só enfatizar, a própria teoria evolucionista sacraliza este modelo aonde eu posso ser mais, aonde eu posso ser melhor, aonde eu posso ser o salvador de mim mesmo, à medida que eu justifico a permanência dos fortes, dos valorosos, dos Cristianos Ronaldos, e desqualifico aquele que reconhece a verdade de que carece da glória de Deus e que glória nenhuma neste mundo pode satisfazer a sua fome de glória, só que a glória de ser feito filho e filha de Deus. Perdão, irmão. Ele falou aqui que esse heteros e o alós são outro, só que o outro heteros é um outro diferente e alós é um outro semelhante.
Ele não está falando de outro preto do branco, bem e mal. Ele está falando outro mal e verdade. Juntos. Juntos. No outro, diferente, as pessoas querem produzir, mas a verdade é que vai nos libertar. Por isso que Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão pela Igreja Batista. Ninguém vem ao Pai, senão pela Bíblia. Ninguém vem ao Pai, senão pela oração. 7 semanas de jejum e oração. Jornada dos 900 reais. Hã? Jornada dos 900 reais. Ah, tem uma jornada dos 900 reais. Pois é. Não, ele disse: se não por mim, eu vou fazer tudo. E você vai descansar na minha suficiência. Mas isso não tem mérito para nós. Isso não vai contabilizar nada na nossa conta. E isso ofende a nossa dignidade. Hoje eu soube de uma pessoa que disse assim: eu não gosto de ver o Glênio pregar, porque ele me desconsidera totalmente. E a moça diz assim: mas eu quero fazer casamento com ele. Ela disse: mas com ele eu não faço, porque ele tira todo o mérito que eu tenho, e a única coisa que eu tenho é mérito. Eu digo: diz para ele que eu também não faço o casamento dele. Vou mandar o Alexandre fazer o casamento. Então, esse outro semelhante, você não distingue. Lá em Teresina haviam 2 meninas, quando eu estudava lá. Sou piauiense e morei 2 anos em Teresina. Tinham 2 gêmeas idênticas. Identicíssimas. Mudavam o temperamento um pouco. E uma delas namorava e a outra não. E de vez em quando ela estava cansada do namorado. Naquele tempo, namoro não é como hoje. Não tem essa privacidade e invasão. Era só nas conversas. Ela mandava a irmã ir namorar. E o namorado não notava a diferença. Porque elas conversavam, ouvia as conversas, contavam, muito. E ia e namorava sem fazer distinção. Cuidado, meu irmãozinho. Você pode estar indo para o inferno com um belo de um humanismo que tem cara de fé evangélica, fé do evangelho. E é uma religião estúpida que está botando peso nas suas costas. Porque Jesus disse: o meu fardo é leve, minha canga não tem peso. E se você tem peso, se é você que tem que fazer, é religião. E se a glória vem para você, é religião. Se a glória vai para Jesus e o peso foi ele que carregou, você pode ter lutas e guerras e problemas. Tem problema. Isso é evangelho. No evangelho a gente tem muita guerra com os principados, com os potestades, não com as pessoas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra estas forças da religião que quer escravizar as pessoas com rituais, com comportamentalismo, com cerimônias, com aspectos externos, com medo, com culpa, com vergonha, com dever, com interesse. Dá para descobrir agora um pouquinho mais? Se der para descobrir, eu estou feliz,
você não vai ser enganado. Mundo tereis tribulações, mas tem bom. Bom ânimo. Isso, tribulação não tem dúvida. Paulo está cantando e você está sambando na cadeia, cantando e louvando. Está pegando fogo e Deus está no meio da festa. Agora, se tiver peso nas costas e se tiver glória para você, caia fora. Que não é evangelho. É Ouroboros. Eu tenho tido o privilégio de ver pessoas saindo da escravatura, das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas tenho visto pessoas que conhecem o Evangelho intelectualmente e preferem viver na escravatura da religião. Isso é que me torna mais confuso nesse assunto. Porque eu vou lhe contar uma coisa. Depois da alforria, eu querer ir para a senzala, mas nem uma vírgula. Depois da alforria, eu querer ir para o sistema de cabresto, não, senhor. Não me venha com essa, não. Eu estou livre. Eu estou livre em Cristo Jesus. Não sou libertino, por favor. Não estou falando de libertinagem. É livre. Livre para amar, livre para perdoar, livre para... Tudo que é honesto. Tudo que é honesto, Justo. tudo que é justo. De boa fama. De boa fama. Se algum louvor existe. Isso sim, eu sou livre. Porque se eu odiar, eu sou escravo. Se eu não perdoar, eu sou escravo. Sou livre. Eu sou livre em Cristo Jesus. A pessoa diz, eu não gosto do senhor, pois então, eu vou ter o prazer de gostar de uma pessoa que não gosta de mim. E você que fique zangado para lá, porque a sua zanga não vai mudar aquilo que Jesus Cristo fez. Eu não sou penitenciária de segurança máxima para guardar um preso aqui dentro. Você está solto, ó. Que eu fui livre. Solta a sogra. Liberta a véia. O evangelho é muito lindo, viu, gente? O evangelho é lindo. Tem nada a ver e eu esmagarei a cabeça da serpente. Sabe onde é que a cabeça da serpente está? Dentro da raça humana. Mas lá na cruz, Jesus Cristo pisou na cabeça da cobra. Ainda que ela tenha picado Jesus. Guarde bem o nome desse livro. A morte da morte na morte de Cristo. Quando a cobra mordeu Jesus, Jesus matou a cobra. A morte perdeu a força na crucificação com Cristo. Porque Ele na ressurreição nos deu a vida. Não vida que tem tempo de validade, é vida eterna. Eu fui, terminando, só para terminar com a palavra, eu fui para um enterro de uma pessoa essa semana passada, mas eu fui pregar o evangelho para ele já em estado terminal. E quando eu cheguei para ele e disse, o senhor tem certeza de sua salvação? Ele me olhou e disse, não tem, porque está baseado na sua força, mas eu quero lhe mostrar aqui uma outra coisa. E falei, Jesus te aceitou, não foi você que aceitou Jesus. Ele te aceitou ali na cruz, Ele levou todos os seus pecados. E aí, fui falando assim, e ele disse, pois eu recebo. Ele estava com câncer terminal. E quando eu fui saindo, ele olhou para mim e disse assim, Deus te abençoe, com tanta força, que eu pensei que ele ia ressuscitar naquela. Mas foi com tanta alegria, e a família disse, ele segurou naquele fato, de que a suficiência de Cristo era suficiente para sustentá-lo. Amém. É bom a gente falar o evangelho para o sujeito que está no fim. Se você estiver no fim da picada, saiba que Jesus te aceitou. Muito obrigado, meu Pai, por este evangelho louco de amor que tu tens para conosco. Amém. E concede a cada um a fé
que é dom teu, Amém. para que nós possamos descansar na suficiência do teu Filho. Amém.